Esse é o programa Eclésia, estamos ao vivo pela Rede Século XXI, falando sobre a encíclica Redemptoris Mater, a encíclica do Papa João Paulo II, São João Paulo II, que escreveu no ano 1987 uma encíclica sobre Nossa Senhora, a Mãe do Redentor. Você pode ligar para a gente, deixar o seu recadinho, seja uma pergunta, algum comentário sobre o tema, ou qualquer outro comentário que você quiser fazer aqui para a gente, seja por e-mail, telefonema ou mensagem WhatsApp no final do programa. Vamos sortear o livro do Padre Gilson Maia, que é um livro do Padre Gilson Maia, que é rogacionista superior do Padre Guido, chamado Jeito de Deus, tá bom? Liga pra gente no final do programa, a gente vai fazer o sorteio desse livro. Lembrando para os nossos amigos telespectadores que nos assistem toda semana, no programa da semana que vem, excepcionalmente, vamos começar meia hora mais cedo, né? Na semana que vem nós temos a primeira parte do Troféu Louvemos o Senhor, que é a premiação técnica, acontece terça-feira que vem, e no dia 18 a premiação principal, né, do Troféu Louvemos o Senhor, da edição 2016. Então, excepcionalmente, na terça-feira da semana que vem, dia 10, nosso programa começa meia hora mais cedo, 7h30 da noite, tá bom, gente? Padre Guido, vamos lá. Repete pra gente os 3 tópicos que nós falamos no finalzinho do bloco anterior e vamos falar sobre eles. Certo. O primeiro tópico, exatamente na encíclica Redemptoris Mater, a respeito de Nossa Senhora, é o lugar especial que Maria ocupa no plano da salvação. Certo. E o segundo tópico é o papel de Maria como mãe de Deus e mãe da Igreja. Certo. E o terceiro tópico é a mediação de Maria. Isto é, o trabalho constante que Nossa Senhora faz até nos dias de hoje e para toda a eternidade, né? Vamos lá, então. O primeiro tópico. Que lugar especial é esse que Maria ocupa, Padre Guido? Exato. Quando se fala de Nossa Senhora, há pessoas que dizem, sim, claro, Deus escolheu esta mulher para que o seu filho pudesse chegar no mundo. Portanto, Maria foi um instrumento, entre aspas, passivo. E aqui é o nosso ponto, não, meus filhos? Maria foi um instrumento ativo. Ela sabia muito bem o que estava pensando, dizendo e afirmando quando recebeu a visita do arcanjo Gabriel. Portanto, ela colaborou com a adesão da sua vontade. O lugar especial de Maria no plano da salvação encontra na resposta dela a sua mais alta expressão de vida. Aquela história do sim que a gente estava falando agora há pouco, né, Padre Guido? Exato. Maria é ciente de estar na frente de um projeto extraordinário, ela se considera a serva do Senhor. As palavras que ela pronunciou, eu sou a serva, cumpra-se em mim conforme a tua vontade. Certo. Por isso é uma resposta especial que faz de Nossa Senhora um lugar especial na história do plano da salvação. Certo? Porque assim Nossa Senhora deu a sua total adesão ao plano de Deus. Bom, o Padre Guido está explicando 3 tópicos fundamentais para entender a encíclica Redemptoris Mater. O segundo tópico, Padre Guido? O segundo tópico, o papel de Maria como mãe de Deus. Como esta palavra mãe de Deus? Theotokos? Theotokos, exato. Temos que chegar ao concílio de Éfeso. Foi no ano 431, quando o Papa e todos os membros do concílio afirmaram e apresentaram como dogma de fé, isto é, como verdade divina, o fato de Maria ser a mãe de Deus. Mas vejam bem, meus amigos, não que Maria tenha gerado a Deus, é impossível, é claro. Certo. Só que Maria gerou a Jesus na natureza humana. Mas sendo que Jesus é Deus, Maria adquire o título de Mãe de Deus. Inclusive, Eric e meus amigos telespectadores, foi naquela oportunidade, ao término do concílio de Éfeso, repito, no ano 431, que a Igreja formulou aquela bela oração que nós rezamos diariamente, quem sabe quantas vezes por dia, a oração da Ave Maria, onde nós encontramos, dentro das palavras que pronunciamos, encontramos a saudação do arcanjo Gabriel, a saudação de Santa Isabel, e na segunda parte
nós temos Santa Maria, Mãe de Deus. Foi acrescentada esta frase exatamente no Concílio de Éfeso, ao término dos trabalhos do Concílio, que anunciou o primeiro dogma a respeito de Maria. Maria é Mãe de Deus, porque foi ela que gerou Jesus na natureza humana. Em algumas oportunidades, nós já recebemos essa pergunta aqui, aliás, em diversas oportunidades. Como nasceu a oração da Ave Maria? O Padre Guido acabou de explicar. A primeira parte é da saudação angélica, né? Sim. A saudação do anjo a Nossa Senhora, Ave Maria, cheia de graça. E a segunda parte, logo após o término do Concílio de Éfeso, 431, o concílio que proclamou o primeiro dos 4 dogmas marianos, Sim. que a igreja já proclamou, Maria, Mãe de Deus. Então, está aí a saudação, chamando Santa Maria, Mãe de Deus, rogai por nós. Agora, tem que deixar bem claro também uma coisa, Padre Guido, quando a gente lembra desse detalhe, o fato da igreja dar esse título e proclamar esse dogma de Maria, Mãe de Deus, também tem a ver um pouco, né, Padre Guido, para abaixar um pouco aquela especulação e aqueles problemas, inclusive algumas heresias, que se levantavam contra a figura do próprio Cristo. Sim. É pelo fato que ele é Deus e homem, que ela é Mãe de Deus, né, Padre Guido? Exato, porque não devemos esquecer que este concílio quis dizer a verdade a respeito até da pessoa de Cristo. Estavam nascendo ele que até heresias na história da igreja, pessoas que diziam que Jesus tinha 2 personalidades, a personalidade humana e a personalidade divina, com 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Isso gerava uma grande confusão, até que o concílio finalmente anunciou a verdade. Jesus tem só uma personalidade, é pessoa divina, que se manifesta em 2 naturezas, a natureza humana e a natureza divina. Quando nós pensamos em Jesus, por exemplo, que sofre e que é colocado na cruz, é a natureza humana de Jesus. Porque, como Deus, Jesus não podia nem sofrer e menos ainda morrer. Vamos deixar bem claro a doutrina cristã. Há uma personalidade somente em Jesus, em 2 naturezas. Então, como que Nossa Senhora pode ser Mãe de Deus? Ué, se Jesus é 100% Deus e 100% homem, a lógica está concluída, né? E o Padre Guido acabou de explicar. Vamos fazer o seguinte? Ô Bruno, coloca pra gente um trechinho da encíclica Redentoris Mater justamente sobre esse assunto. Vamos ler, ó. Esse texto, então, da encíclica Redentoris Mater. O dogma da maternidade divina de Maria foi para o Concílio de Éfeso e é para a Igreja como um selo do dogma da encarnação, no qual o Verbo assume realmente a unidade de sua pessoa, a natureza humana, sem anulá-la. Está aí, né, Padre Guido? Se Jesus é 100% Deus e 100% homem, a sua mãe é Mãe de Deus, né? Não tem nenhum problema, apenas do ponto de vista lógico a gente admite isso, né? Exato, é por isso que Nossa Senhora, com este título, merece toda a nossa devoção e todo o nosso carinho. E este fato nos leva ao segundo tópico desta carta encíclica, né? Sobre o papel de Maria como Mãe de Deus e como mãe também da Igreja. O senhor bem disse, esse título de Maria, Mãe da Igreja, pela primeira vez apareceu na história em 1964, Sim. na época do Concílio Vaticano II, né? 1964, em pleno Concílio Vaticano II, com o Papa Paulo VI. Paulo VI, que hoje é beato. Verdade. E também ele era devotíssimo de Nossa Senhora, e o concílio não podia deixar de lado um capítulo dedicado exclusivamente a Nossa Senhora. Gostaria de frisar também um pormenor que é bom, que você acenou há poucos instantes, que foi que o dogma da maternidade divina, né, de Nossa Senhora, foi o primeiro que a Igreja proclamou. E é verdade. Até hoje, no decorrer de 2000 anos de história, por 4 vezes o magistério da Igreja proclamou verdades a respeito de Nossa Senhora como verdades de fé. Só lembrando, Padre Guido, vale a pena esse destaque aqui, o Padre Guido disse verdades de fé é sinônimo da palavra dogma. Dogma. Dogma é isso, é uma verdade de fé. Então, 4 dogmas marianos na história da Igreja. Aliás,
Nós dedicamos um programa exclusivo sobre os 4 dogmas marianos. Está lá disponível no nosso site, rs21.com.br, portal da Rede Século XXI. Clica em programas, acha o programa Eclésia. Você pode procurar na nossa série de vídeos um programa dedicado aos dogmas marianos, que são 4. Teotocos, Maria Mãe de Deus, o primeiro, no ano 431, Concílio de Éfeso. Vamos só lembrar os outros 3, Padre Guido? Depois temos no Concílio Romano, no ano 639... 639, exato, a proclamação do segundo dogma mariano, a virgindade de Maria. Isto é, Nossa Senhora permaneceu virgem antes, durante e após o parto de Jesus. O nascimento de Jesus não afetou a virgindade de Maria. Certo. Verdade de fé. A terceira grande verdade, terceiro dogma a respeito de Maria, foi pronunciado pelo saudoso, grande e hoje beato Papa Pio IX no ano 1854, quando proclamou o dogma da Imaculada Conceição de Maria. Isto é, por um privilégio especial, pelo fato que no corpo de Maria se formaria o corpo humano de Jesus, Maria foi preservada da mancha do pecado original. Maria foi concebida sem pecado e veio ao mundo e nunca, e repito esta palavra, nunca pecou. Dogma de fé interessante, estamos no ano 1854. Apenas 4 anos antes da aparição de Nossa Senhora lá em Lourdes, que foi em 1858, na qual ela mesma se apresentou diante de Santa Bernadette. Eu sou a Imaculada Conceição. 4 anos depois, ela mesma, a própria Virgem Maria, confirmou isso entre nós. Né? Exato. E a quarta grande verdade de fé a respeito de Maria foi pronunciada pelo saudoso Papa Pio XII no ano 1950. Trata-se do dogma da Assunção gloriosa de Nossa Senhora ao céu. Isto é, ao término da sua vida aqui na Terra, estimado em 72 anos, Maria foi elevada para a glória do céu com o seu corpo já glorioso e a sua alma. Porque não é difícil, digamos assim, me explicar, mas foi o seguinte: a morte não foi criada por Deus. A morte entrou no mundo devido ao pecado. Pelo fato que nós pecamos, morremos. Maria, que nunca pecou, não merecia experimentar a morte como nós. Por isso, ao término da sua vida terrena, ela foi elevada para o céu com o seu corpo já glorioso e a sua alma. A Igreja, inclusive, nunca usa a palavra morte para apontar o momento do término da vida de Maria. A Igreja usa a palavra em língua latina dormitio, que se traduz para o português o descanso. Ou dormição. Dormição ou repouso de Maria. Aliás, isso é uma coisa que é muito comum também. Não cabe a nós a gente ficar especulando como exatamente isso possa ter acontecido. Se ela veio a falecer, se ela subiu de corpo e alma antes disso, se a dormição equivale à morte. Olha, vamos ficar com a Igreja. O que a Igreja ensina? Ao término da sua missão terrena, subiu de corpo e alma. Pronto, está claro. Ao término da sua missão terrena, subiu de corpo e alma. A Assunção da Virgem Maria, lembra a Assunção diferente de Ascensão? Nosso Senhor Jesus Cristo viveu a ascensão, subiu por suas próprias forças. Nossa Senhora Assunção, foi conduzida, levada. Né? Isso é o que importa, ao término da vida terrena. Assunção. Ó, a gente vai continuar o assunto aqui, que é bem rico sobre Nossa Senhora. Assista o nosso programa lá no nosso site sobre os 4 dogmas marianos, mas vou repetir aqui rapidinho para a gente aprender e guardar, já que nosso objetivo aqui também é catequese. Teotocos, né, a proclamação do título Maria Mãe de Deus, 431, ano 431, Concílio de Éfeso, o ano 639, a Virgindade Perpétua de Maria, o dogma da Virgindade Perpétua de Maria. Depois, muito tempo depois, 1854, o saudoso Beato Papa Pio IX proclamou, então, o dogma de Imaculada Conceição, 1854, Imaculada Conceição, isso mesmo.
Em 1950, o último dos 4, a Assunção de Nossa Senhora, proclamada pelo Papa Pio XII. Padre Guido, um dia a igreja pode proclamar mais dogmas marianos, além desses? Sim, aliás, posso comunicar que nos ambientes do Vaticano há comissões de bispos e cardeais que estudam também esta possibilidade, porque Maria, meus amigos, tem inúmeros títulos, inclusive nesta carta encíclica destacamos o título da sua mediação materna e celestial. Isto é, Maria, mediadora das graças. E temos tantos exemplos. A carta encíclica cita, por exemplo, nas bodas de Caná da Galileia, né, quando foi ela que teve a iniciativa de solucionar um problema que se estava criando. Disse em outro bloco que a festa de casamento durava 6 dias, e o vinho veio faltar no 3º dia. E foi ela que percebeu este problema, e a um certo ponto ela disse: fazei tudo o que ele, Jesus, vos disser. E Jesus, sabemos que nunca diz não para a sua querida mamãe. Maria, como medianeira de todas as graças, continua esta missão, é um tópico da carta encíclica, com alegria, com um grande esforço de ver um rebanho que se forma, né, bem unido, a fé que vai para frente, a salvação que chega no mundo inteiro. Aliás, essa questão, o senhor já entrou na mediação, é o 3º tópico, né? Que o senhor estava explicando. Sim. Os 3 principais tópicos da encíclica Redemptoris Mater, mediação é a 3ª. Agora, Padre Guido, aqui a gente entra num assunto que, para quem é católico, não precisa ficar explicando, a coisa está clara, porque todo católico, e mesmo aqueles que não têm condições de procurar estudos de maneira mais profundas, sabe que isso é verdade. Nenhum católico adora Nossa Senhora. Então a gente não precisa ficar com essa preocupação, né? Nós sabemos a relação que temos com a Mãe de Deus, uma relação de carinho, de veneração. Isso está claro para todos nós. Mas fora do catolicismo, às vezes alguém acaba tendo problema com esse tipo de coisa. Por exemplo, sim, justamente nessa questão da mediação. Ora, se a Bíblia vai dizer que Jesus Cristo é o único mediador entre Deus e os homens, que história é essa que a Nossa Senhora está no meio aí, Padre Guido? Olha, não se trata de uma história, né? Se trata, em primeiro lugar, de respeitar a verdade, que a colaboração de Nossa Senhora não tira nada da mediação de Jesus. Aliás, é um título a mais, né, desta mediação e destes favores celestiais que nós recebemos. Olha que Jesus não fica com inveja ou com ciúme diante do trabalho da mediação de Nossa Senhora. Absolutamente. Aliás, dá mais ainda um grande prestígio à pessoa de Jesus, que é o único grande mediador. Agora, é bom deixar bem claro o seguinte: falando de Maria, não se deve nunca usar a palavra de adoração. Sim. Que você citou exatamente porque há pessoas que dizem, ou até que nos acusam de adorar a Nossa Senhora ou de adorar os santos. Não. Os santos, como também a Nossa Senhora, devem ser venerados, não adorados. Aliás, a liturgia usa uma palavra que nós não usamos em português, né? Quando se trata dos santos, se usa o culto chamado de dulia, palavra grega. Dulia, veneração dos santos. Para Nossa Senhora, com um título superior, hiperdulia. Ou seja, uma veneração de maneira mais respeitosa. Exato. E para Deus, e somente para Deus, o culto de latria. Repito, são palavras que nós não usamos. Latria significa adoração. Por isso, a adoração é única e exclusivamente reservada a Deus. O culto de hiperdulia é uma veneração superior somente para Nossa Senhora, ao passo que todos os santos e santas recebem o culto chamado de dulia. Agora, os santos, como também a Nossa Senhora, pelo fato que já estão no céu, intercedem por nós. Nós invocamos a presença e a intercessão.
Isto aqui também é verdade de fé. A gente reza lá quando a gente professa a nossa fé. Exato. Quando nós rezamos o credo, dizemos, a um certo ponto, creio na comunhão dos santos. Não significa que os santos recebem a comunhão. Comunhão dos santos significa intercâmbio de benefícios espirituais entre nós que estamos aqui na Terra e eles que já alcançaram a pátria do céu. Certo. Por isso é sempre válida a invocação a um santo, a uma santa, Nossa Senhora de uma maneira especial, porque são eles que pedem para Deus de dar a graça para nós. Por isso são intercessores, porque nos dão plena satisfação quando eles apresentam para Deus seus pedidos a vantagem de um benefício que nós estamos necessitando. Tá claro então, gente? Quando a gente presta um culto de veneração a um santo, é o culto de dulia, né? Santa Rita, Santa Teresinha, dulia, respeito, veneração. Quando a gente presta essa veneração de maneira honrosa, de maneira ainda mais especial, pelaquela que foi cheia de Deus, justamente Nossa Senhora, hiperdulia. Latria, esse só a Deus. Latria tem a ver com adoração. Inclusive, de onde vem a palavra idolatria, seria prestar culto de latria a um ídolo. Não tem nada a ver com a nossa relação com Nossa Senhora e com os santos, pois adoramos somente a Santíssima Trindade. Isso está bem claro, latria somente a Deus. Sobre essa história da mediação de Nossa Senhora, tem um texto muito interessante, justamente aqui da encíclica Redentoris Mater, que nós vamos fazer o seguinte, a gente vai para o intervalo, na volta vou mostrar esse texto extraído da encíclica Redentoris Mater, falando sobre essa questão da mediação de Nossa Senhora. Não sai daí, a gente continua essa conversa daqui a pouquinho, depois do intervalo. Até já.